move-nos aqui a alegria de estarmos ensinando a vossa causa, que constitui a revelação espírita. Vós que és o mentor e o responsável pelo seu advento, sob a égide de Deus. Vós que designastes os espíritos superiores para ditá-las ao professor Allan Kardec, que por sua vez organizou os textos editorialmente e lhes deu um sentido pedagógico e bem claro para a sua leitura e interpretação. Quando nós temos um tesouro na mão, nas mãos, como é a doutrina espírita, ela na sua essência, sem alterações, sem enxertos, sem inovações, mas essa doutrina que é vossa, e podemos distribuí-la aos nossos alunos, o nosso coração reverbera em alegria, a qual eu transmito a todos vocês. Assim peço a vós, Jesus, e a Deus Todo-Poderoso, que abençoe esse curso, abençoe essa aula, abençoa-nos a todos, abençoa os nossos amados, abençoa o grupo da casa, os médiuns, os diretores, os trabalhadores, enfim, todos aqueles que contribuem voluntariamente para a caridade. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 4 de junho do ano 2012, pela graça de Deus. Assim seja. A aula de hoje, ela entra na introdução do Livro dos Espíritos. Portanto, eu aconselho a vocês que daqui para frente vocês tragam o Livro dos Espíritos. A fonte que eu vou usar é o Livro dos Espíritos da editora Leon Denis, porque eu tenho muita facilidade de comunicação com a diretoria do Leon Denis e eles vão ceder muitos textos para serem reproduzidos aqui. Já o pessoal da Federação Espírita é muito difícil e eu prefiro não tentar nada com eles, porque eu vou ter problemas. Mas o Leon Denis será então a fonte, será o Livro dos Espíritos que nós seguiremos. Até aqui nós seguimos o Livro da FEB, mas a lei permite que nós utilizemos 20% de um texto de um livro, com as referidas citações, sem praticarmos nenhum ilícito. Então, de qualquer forma, para os mais ansiosos, que queriam, enfim, começássemos o Livro dos Espíritos, hoje, no dia 4 de junho, começamos. E começamos com o prefácio do livro, que tem esse nome ultrapassado, dentro da literatura atual, que é Prolegômenos. E aqui é a significação que os espíritos dão a essa primeira parte do Prolegômeno, que serão 2 partes, mas pelo tempo nem sei se poderemos completar essa. Vamos estudar um pouquinho o que é prolegômenos. Prolegômenos vem do grego prolegômene, coisas que se dizem antes.
exposição preliminar de princípios gerais de uma ciência ou arte. E, no nosso caso, introdução geral de uma obra, prefácio. Então, o prolegômeno é o prefácio do Livro dos Espíritos. Muito bem. Quais são os objetivos específicos desse prefácio? Quais são os conceitos e os propósitos fundamentais? Nós sabemos, pela literatura, que em todo prefácio, o seu autor procura dar conhecimento ao leitor dos motivos e das razões que os levaram a escrever o livro. Isso que eu queria dizer a você. No prefácio, o autor, ele denuncia o que levou a escrever aquele livro. Levou ele a escrever. O que ele pretende com aquele livro. Enfim, quais são as suas motivações. O que ele, como professor, como escritor, como cientista, qual é o objetivo dele, em divulgar aquele conhecimento. Então, nessas razões, podem ser livros de todas as áreas do saber, livros humanistas, das ciências humanas, científicos, políticos, ideológicos, econômicos, filosóficos, religiosos, artísticos, etc. Todo livro tem que ter o seu prefácio. Um bom prefácio não é para ficar elogiando o autor, porque às vezes o autor dá o prefácio para uma outra pessoa que elogia o autor. O bom prefácio é para dizer exatamente qual é a proposta didática do livro. E se for um romance, qual é a proposta literária. Nós vamos conhecer o perfil do livro pelo bom prefácio. Ninguém lê prefácio. Acham que é muito chato, é muito enfadonho. Mas é ali que a gente tem a quintessência, a gente tem a natureza fundamental da proposta do autor. No caso do Livro dos Espíritos, os prolegômenos, eles estabelecem 10 razões fundamentais. O que eles dizem? Primeiro, eles falam sobre o aparecimento simultâneo em diversos países de fenômenos de efeito físicos. São os sons, os ruídos, as pancadas, as movimentações de objetos, as mesas, pranchetas e cestos, que, pelo estudo da lógica, que é a arte de encadear racionalmente o pensamento, mas a lógica material, que gera o método de pesquisa, porque toda pesquisa tem que ter um método próprio, e o estabelecimento desse método é função desse pensamento racional, mas ligado ao estudo e investigação de um fato, a metodologia. E quando essa lógica, que é aplicada no Espiritismo, ela tem como modelo as ciências matemáticas, ela forma o que chama-se axioma, que constitui uma demonstração evidente em si mesmo. Então, foi por aí que o professor Kardec começou? Não, foi por aí que os espíritos começaram, utilizando o axioma. Ou seja, uma demonstração que evidencia em si mesmo. Por quê? Porque quando se diz que toda causa produz um efeito, essa proposição, toda causa produz um efeito, não precisa ser demonstrada. Precisa? Não. Mas se eu quiser demonstrar na matemática que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, eu tenho que fazer uma série de equações. Não é? É um teorema. É um teorema. A hipótese, a soma dos ângulos de um triângulo retângulo são 180 graus. Eu tenho que desenvolver isso. Ou se for na física, que um corpo cai com a velocidade, eu gosto
exemplo, de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, tem que fazer uma equação, colocando lá o tempo de queda, o espaço percorrido e a velocidade que vai sendo, vamos dizer, aumentada a cada segundo em 9,8 metros. Aí já não é um axioma, aí é uma demonstração. Eu tenho que demonstrar isso através de fórmulas e equações. Mas o axioma não precisa ser demonstrado, porque toda causa gera um efeito. Então, foi aí que os espíritos começaram o seu raciocínio lógico. Portanto, os efeitos físicos davam informações, isso que é também interessante, e se comunicavam inteligentemente. O axioma básico das manifestações físicas e espíritas, e agora inteligente, ganhou as seguintes proposições. Todo efeito tem uma causa, confere? Meu amigo? Ótimo. E, pois não, disponha. Esse pessoal daqui está muito visado. E todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Está claro isso? Então, é por aqui que nós vamos andar. Se as mesas se movimentassem apenas, elas seriam objeto da física, que estuda os movimentos, que é uma especialidade chamada cinemática, dinâmica, né? Mas a mesa, ela não se movimentava apenas, ela respondia às indagações e às perguntas. Então, o fato em si que ia ser pesquisado, ele, em fato em si, ele respondia, informava, ensinava, orientava aos espíritos. Foi uma coisa totalmente inédita. Algo que se movimenta, que é âmbito da física, esse algo que se movimenta, ele responde às perguntas e ele mesmo se define. Bom, mediante esse questionamento, essas forças depois disseram pertencer aos mundos dos seres espirituais, né? Elas mesmo informaram, nós somos do mundo espiritual. O fato é que esses fenômenos não constituem fatos milagrosos e nem fogem às leis da natureza. No caso, as leis da natureza espiritual. Eles não são milagres. Milagres é alguma coisa que não existe dentro da doutrina. Milagre é algo que a gente não conseguiu ainda comprovar. Se a lei material não explica, a lei espiritual explicar. E assim foi revelada a doutrina dos espíritos, pelos espíritos. A notícia que são chegados tempos de se divulgar a nova era do conhecimento. Então, a proposta do Livro dos Espíritos era a revelação espírita que ia, ao longo da sua esteira, produzir uma série de novos, inéditos conhecimentos, como Galileu produziu novos conhecimentos na área da pesquisa científica, como Darwin, como Pasteur, como todos esses grandes cientistas, né? Então, haveria uma revolução, a revolução galilaica com Galileu, a revolução copérnica com Copérnico, a revolução newtoniana com Newton, no pensamento, a revolução einsteiniana com Einstein, a revelação de Pasteur, que verifica que a vida é transmitida por outra forma de vida, é a primeira lei da biogênese, né? Toda a vida gera outra vida, e em nós a revolução espírita, com a revelação espírita da existência de um novo mundo. Muito bem. A autoria do livro que surge ditado pelos espíritos superiores, cujo texto foi por eles meticulosamente examinado. Ou seja, as pessoas dizem, eu sou kardecista, porque eu sou espírita kardecista. Mas, de acordo com o conhecimento, isso é vulgarizado hoje. Falei para minha mulher, Laís, eu estou fazendo uma coleção
que é a coleção baseada no ensinamento dos espíritos superiores. Falou, não, você tem que dizer que o espírito é kardecista. Eu falei, não vou dizer, porque isso é uma vulgarização do conhecimento. O conhecimento não se vulgariza, é a própria verdade. Agora, se vulgariza, se deforma, se entende para quem não entende, ou para quem não estuda. Então não existe doutrina kardecista, espiritismo kardecista. Porque o Kardec, ele foi o organizador editorial e pedagógico dos textos. Textos esses que vieram pelos espíritos superiores e que meticulosamente examinaram o livro dos espíritos. Então, e finalmente ainda no prefácio, o prolegômico, vê as orientações dadas expressamente a Allan Kardec, como Allan Kardec deve se conduzir. Então nós vemos que por trás desse prefácio existe uma grandeza de revelação de fatos que vão revolucionar o homem no sentido de descobrirem e comprovarem a existência de um novo mundo, de novos seres, o mundo dos espíritos, os seres espirituais, e a inter-relação desse mundo novo, mundo dos espíritos, e os espíritos com o nosso mundo material, com o nosso pensamento, com as coisas que são regidas, as leis da natureza material, que elas são regidas pela inteligência espiritual. Está claro isso? Se nós temos correntes de águas marinhas, quentes e frias, correntes atmosféricas, quentes e frias, se nós temos estações, se nós temos cursos de água que transbordam em determinadas épocas e fertilizam os vales ao longo das margens do rio, se nós temos todo um sistema equilibrado, um ecossistema, existem inteligências superiores que regulam a natureza e a própria vida e a criação. E isso vem... Desculpa, eu estou com bronquite. E isso vem da onde? Vem do mundo espiritual. Então, nós vamos entrando em coisas espirituais que nós desconhecemos, mas que são elas que comandam a vida material. Porque Jesus já disse a Pedro, tudo que estiver amarrado no céu, estará amarrado na terra. Tudo que estiver desamarrado no céu, estará desamarrado na terra. Portanto, o mundo espiritual é a causa e a terra é a consequência. O espírito é a causa e a matéria é a consequência. A matéria é uma condensação das forças do espírito, do pensamento do espírito. Tudo que existe. Então, vamos voltar só ao início, porque a aula não vai dar mesmo para a gente andar muito nela por causa da obra. Esses são os objetivos fundamentais da doutrina espírita, que está agora, em 18 de abril de 1857, sendo oficializada através do lançamento do Livro dos Espíritos. E essa inteligência dos espíritos superiores que vão reger a doutrina. O que sai daí é coisa do homem, não é do espiritismo nosso, mas cada um sai do jeito que quiser, ao livre-arbítrio. Bom, então os objetivos dos prolegômenos, sumarizando, são a existência de fenômenos físicos e inteligentes, com aparecimento simultâneo desses fatos físicos em diversos locais e países, em Hydesville, perto de Nova York, na cidade, com as irmãs Fox, o médium Adams, né? Também na cidade de Nova York, o médium Arvin Edward, na Escócia, enfim, as irmãs Boudin, na França. Então, esses fenômenos físicos inteligentes, eles se tornaram comuns em diversos países, mas apareceram na mesma época. O axioma
como demonstração evidente em si mesmo para identificar as respostas inteligentes dadas pelos efeitos inteligentes. Então, o raciocínio espírita, ele está fundamentado nessa lei da lógica e aplicada muito bem às ciências matemáticas, que é o axioma, mas que se estendeu agora ao espiritismo. A evidência dos mundos espíritas, da doutrina espírita, a inclusão dos fenômenos inexplicados pelas leis da natureza material como tipo de fenômenos também naturais, mas que seguem as leis do mundo espiritual. Então, caberá ao espiritismo espiritual, a ciência espírita, ligada à parte espiritual, leia-se mediunidade, perispírito e fluidos, estudar esses fenômenos que não são explicados pela física e pelas ciências convencionais ou ciências materiais. Mas nada disso é milagroso, porque o espiritismo, como doutrina, não aceita milagres, tá? Vocês têm que estar bem claros, é um processo lógico e racional. As notícias e revelações dos espíritos, espirituais e materiais desse mundo novo e essas interações com a matéria e espírito. Na matéria, o elemento material e no espírito, o elemento espiritual, eles interagem. Daí temos as curas espirituais, os fenômenos de deslocamento, os poltergeists, os sons, os ruídos, a telecinesia, enfim, uma série, a mediunidade, a psicofonia, tudo isso que é a interação do espírito com a matéria, a desmaterialização, o transporte, etc. O papel dos espíritos superiores e de Allan Kardec na elaboração e criação da doutrina espírita. Fica muito claro o que os espíritos superiores fizeram e o que Allan Kardec fizeram. Vamos andar nessa linha de pensamento lógico. E a orientação para Allan Kardec sobre os trabalhos que ele vai ter como organizador editorial. Está claro esse prolegômenos para vocês? É um raciocínio firme, fixo, muito claro para todos. Não dá margem a superstições, a misticismo, a crendices, a milagres. Tudo isso não é âmbito da doutrina espírita. Agora, se as pessoas não estudam, elas vão achar que o espiritismo faz milagres, né? Mas a cura espiritual não é um milagre, são a ação de forças ainda desconhecidas por nós, pela nossa ciência, mas que atuam sobre a matéria. Então vamos tentar fazer a reprodução literal desses prolegômenos, aqui baseada no livro da FEB, com uma marcação que nós vamos dar para depois comentar. Então vamos ver o que são os prolegômenos. Eles começam assim: fenômenos alheios às ciências humanas, quer dizer, ciências humanas não sabem. Se dão por toda a parte, revelando que na causa que os produz, é uma causa, a ação de uma vontade livre e inteligente. Então, há uma vontade que não depende do homem, nem da experimentação do homem. Porque o homem, no laboratório, ele pode gerar, pelo método experimental, induzir e reproduzir o fenômeno, não é? Ele joga o corpo quantas vezes ele quiser e mede a velocidade que ele cai, ele vai reproduzindo. Mas o fenômeno espírita não está sob a égide do homem, sob a tutela dele, é espontâneo e às vezes é incontrolável. Bom, aí ele vai para o axioma. A razão diz que um efeito inteligente tem uma causa inteligente, uma força inteligente, claro. E os fatos são provados que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por sinais materiais. Então aqui já vai avançando no axioma e mostrando as mensagens que os espíritos podem dar para os homens através dos fenômenos de efeitos físicos. Essas forças interrogadas sobre a sua natureza,
elas disseram pertencer ao mundo dos espirituais, dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Isso é a linguagem dos espíritos, não é do professor Kardec, quer dizer, que morreram. Mas eles não querem usar o nome morte, que morte parece a dissolução de tudo, vulgarmente. Eles se despojaram de um invólucro, mas continuam seres com vontade, com sensibilidade e com inteligência. É assim que foi revelada a doutrina dos espíritos, por essas forças espirituais. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal, isso é o problema da fenomenologia espírita, das curas espíritas, né? De todos os fenômenos espíritas, estão na ordem natural das coisas. São o âmbito da ciência, de estudo da ciência, e não constituem um fato sobrenatural. Que de tais comunicações se hajam vestígios entre todos os povos e todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patente a todas. Como nós dissemos, o grande livro que traz o maior número de comunicações espíritas, fatos espíritas, fenômenos espíritas, é a Bíblia. Ao longo da humanidade, os fatos espíritas sempre existiram, porém, não tiveram a oportunidade de serem estudados, organizados editorialmente. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela previdência por Deus para uma manifestação universal. É aí que vem a revelação espírita. Chegou o momento de se revelar o espiritismo. E que, sendo eles, esses espíritos, ministros de Deus, quer dizer, prepostos de Deus, embaixadores de Deus, procuradores de Deus, e os agentes da sua vontade de Deus, eles têm por missão instruir, esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a humanidade. Então, esse item 12 é muito claro. O Espiritismo vem por esse representante de Deus. Não vem pelo Allan Kardec. Allan Kardec é o professor. Tá? Então, o Einstein é um revelador científico. Ele gera o quê? Uma nova concepção da física. A física relativista, a relatividade geral. Né? O Newton gera a mecânica newtoniana, que é a ação da atração das massas de um corpo, né? Enfim, outros cientistas geram tantas outras revelações e pesquisas. Mas um professor, ele não gera a revelação, ele transmite a revelação, tá claro? Então, Allan Kardec vai transmitir essas revelações e vai pesquisar essas revelações. Mas o professor, não sou um revelador, eu sou um professor. Eu só transmito os conhecimentos que existem e da maneira fiel, verdadeira. Como disse meu professor de pneumologia uma vez, lá na Faculdade de Medicina, Paulo, um professor tem o direito de dizer, não sei, vou estudar, sobre uma pergunta que um aluno faz, não sei, vou estudar, vou pesquisar, não consigo responder. Ele tem o direito de tudo isso, só ele não tem direito de mentir para o aluno, informando erradamente. Então, o professor, ele tem que ter honestidade de ser coerente com aquilo que ele ensina e fiel àquilo que ele ensina. Ele não pode inventar coisas que não existem, que não existem. Um bom professor é um homem honesto na transmissão dos seus conhecimentos. Então, esse é o caso de Allan Kardec. Por isso que ele foi o quê? Escolhido. E por que ele foi escolhido? Porque ele é um professor. Eu volto a dizer mais uma vez, Allan Kardec não era um pesquisador propriamente dito. Padre. Não era um cientista. Allan Kardec era um professor.
um didata, um discípulo de Pestalozzi, né? Um dos maiores educadores que o mundo teve, né? Estudava muito, teve cursos, publicou 32 livros sobre gramática francesa, sobre matemática, sobre diversos assuntos. Era membro de 4 ou 5 academias científicas da França, isso até os 50 anos, quando ele parou com a sua atividade didática e se lançou à pesquisa espírita e à produção da codificação espírita. É por isso que ele foi escolhido, por ser um professor e um espírito também dotado de qualidades espirituais elevadas. Então, nós vamos entendendo que o livro dos Espíritos é o repositório dos ensinos dos Espíritos. Ele foi escrito por ordem e mediante ditado. Sabe o que é ditado? Toma nota. Toma nota, Márcia. Vamos fazer esse ditado aqui. Vamos lá. Vamos ver se vocês já estão escrevendo direitinho. Vamos lá, eu vou ditar aqui. Aí a turma dita. Lá no primeiro ano, segundo ano do curso, primeiro grau. Aí o professor recolhe o ditado e vai ver se o português está certinho, se o cedilha existe, ou se 2 S existem, não é? Enfim, aquelas trocas. Então, os espíritos ditaram esses ensinamentos. E Allan Kardec recebeu isso, compilou e organizou. Isso tem que ser, mais uma vez, colocado com toda a clareza. Olha, ordem mediante ditado, para o estabelecimento de quê? De uma filosofia racional e isenta de preconceitos e de espírito, tendências filosóficas próprias de uma escola filosófica de sistema. Esse item aqui nós vamos abordar em separado, porque aqui são muitos conceitos que tem que ser abertos. O que vem a ser essa filosofia racional, o que vem a ser essa filosofia sem preconceitos e de espírito e o espírito de sistema. Isso nós vamos estudar em separado. Nada contém que não seja expressão do pensamento deles, espíritos superiores, e que não tenha sido por eles examinado. Pessoal, então, vamos abrir a cabeça. Isso veio por Jesus. Jesus nomeou os seus prepostos, os seus reveladores. E nós temos acesso a isso de uma forma fiel, bem itemizada, com uma boa pedagogia de ensino, por Allan Kardec. Onde é que a gente vai procurar o Espiritismo, a não ser aí? A gente vai procurar em que fonte? Essas outras fontes não têm essa paternidade de Jesus. Porque quando a gente fala em Jesus dentro do Espiritismo, as pessoas se assustam. Tudo que chama moral, tudo que tem que mudar o nosso comportamento moral, traduzir as nossas virtudes, os nossos sentimentos, mudar as nossas tendências, as nossas imperfeições, deixarmos de ser odientos, revoltados, deixarmos de sermos impacientes, intolerantes, críticos, malevolentes, deixarmos de ser ambiciosos, orgulhosos, litigantes, tudo que vai mudar a nossa natureza, o coração ficar purinho, a gente se assusta. É bom falar em teoria e ritual, porque tudo se engana, sabe? Vai tomando a sua cerveja e deixando o tempo passar, esquecendo das coisas. Tudo isso é uma bebida, é uma espécie de embotamento da nossa natureza essencial. Então, quando fala em Jesus, a gente tem que abrir esse embotamento. E as pessoas não gostam de falar em Jesus dentro da casa espírita. Fala no espírito mentor, fala nos médios, fala em blá blá blá, e tem casas que abrem até a prece, fazem a prece de abertura sem falar em Jesus, que eu já vi, e sem falar em Deus, só fala no mentor. Bolas para o mentor. Sabe por quê? Que o mentor é um subalterno do subalterno, com a sua imperfeição ligado, que não tem conotação
com essa responsabilidade que foi dada a Jesus, aos verdadeiros responsáveis pela divulgação do Espiritismo. E quando tem aqui só a ordem, não é? E a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes redadas, constitui obra daquele Allan Kardec, que recebeu a missão de as publicar. Isso quem está dizendo não sou eu. Isso quem está dizendo não é Allan Kardec. Isso quem assina vai ser Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Platão, Sócrates, Aristóteles, Swedenborg, né? Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, são esses espíritos superiores que dão essa mensagem. Os espíritos até puros, isso não são poucos. Eles têm uma história, dentro da história da humanidade, de grandes pensadores e de grandes homens que revolucionaram com o bem as virtudes do homem. Isso é palavra deles. Enfim, Allan Kardec tem a missão de escrever o Espírito. Aí dá alguns conselhos a Allan Kardec. Primeiro, o que eles têm que dar força ao Kardec? Ocupa-te de zelo e perseverança no trabalho, que empreendeste outra vez com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Hein, Wilson? Mais uma vez os espíritos estão afirmando, isso é nosso. Isso não é kardecista, não. Isso é nosso. É de nós, espíritos superiores. As pessoas pensam que o Livro dos Espíritos é uma obra do Allan Kardec, que Allan Kardec, coitado, era médium. Fala uma opção de bobagem. Allan Kardec era um homem superior, e se tinha uma mediunidade, era mediunidade intuitiva, em que os espíritos mandavam um pensamento para ele, e ele pegava aquilo e desenvolvia as perguntas com auxílio deles. Por exemplo, mediunidade intuitiva é como um cara que conhece muito partitura e toca muito bem o piano. Então, quando alguém vai usar esse pianista, ele vai usar o quê? O conhecimento que ele tem de música. Quanto mais música ele souber, quanto melhor ele tocar, melhor vai ser a sinfonia, ou melhor vai ser a sonata, ou melhor vai ser a peça musical. Então, eles usam o cabedal de conhecimentos do Allan Kardec, que é o piano dele, que são os conhecimentos, induzem isso e ele por si próprio redige. Mas redige o quê? As perguntas. E muitas perguntas já são também formuladas pelos próprios espíritos. Já as respostas, nem isso. As respostas já vêm ditadas. E Allan Kardec não tem como modificá-las. Então, se ele for um médium, é um médium intuitivo. Não é um médium mecânico, como o Chico Xavier, que escreve aquelas coisas todas e depois tinha que pegar um dicionário para ler o que está escrito lá, que ele nem sabia o que escrevia. Mas, para codificar uma obra do porte do Espiritismo, tem que ser um médium inspirado e de grandes conhecimentos, que traz ele de N vidas passadas no estudo dessas coisas espirituais, né? E continua, os espíritos. No Espiritismo, pusemos as bases de um novo edifício, que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Então, essa é a proposta do Espiritismo, unir a humanidade. Mas antes de o divulgares, reveloemos juntos, a fim de verificarmos todas as minúcias. Quer dizer, Allan Kardec tinha que consultar pelo menos 10 médios, para que 10 médios opinassem diferentemente a perguntas e pudesse sair exatamente aquele texto como os espíritos superiores queriam e corrigir. Mas como Allan Kardec também era um espírito superior, havia momentos que ele discutia com os espíritos. Ele não aceitava a resposta do espírito. Muitas vezes ele tinha razão. Ele não era um médium passivo. Isso que eu quero que vocês entendam também. Não era um médium mecânico,
semimecânico, que tapa os olhos e sai aquelas coisas lindas. Ele participava. Por isso que ele pôde codificar. Nenhum médium mecânico pode codificar uma doutrina, se não tiver a capacidade de criticar e entender o que está sendo escrito. Não existe isso. Bom, até as minúcias, né? Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto essa é apenas uma parte da missão que te está confiada e que um de nós já te revelou. Isso é uma mensagem que foi revelada para ele premonitoriamente e que está em obras póstumas, que numa aula futura nós vamos ler. Entre os ensinos que te são dados, alguns acham que deve guardar para ti somente até uma nova hora. Ele tem que esperar o tempo passar para publicar isso. Quando chegar o momento de o publicares, nós te diremos. Outra vez, Wilson, Allan Kardec está no cabresto. Não anda sozinho. Não anda sozinho. Eles vão dizer quando publicar aquilo que eles revelaram. Está no cabresto dos espíritos. Enquanto esperas, medita sobre ele, a fim de estares prontos para quando te dissermos. Aí vai esperar. Porás na cabeça do livro, aqui, a cepa que desenhamos. Esse é o último momento da aula. Aqui. Isso aqui é uma cepa, ó. Sabe o que é isso aqui? Vocês sabem o que é isso? É. Uva. Uva é uma trepadeira. É uma trepadeira que sobe e que produz esses bagos aqui. Esses bagos têm um líquor. Então ele quer mostrar aos espíritos o que é nessa figuração da uva, que a gente chama isso aqui videira, né? A relação entre corpo, alma e espírito. Corpo físico, alma, que é o espírito encarnado, e o corpo, que ele vai mostrar. Porque é o emblema do trabalho do Criador. Quer dizer, aqui está a tríade, não é? A concepção trinária do ser humano. Corpo, alma e espírito. O corpo, perispírito, espírito. Né? Mas o perispírito depende do próprio espírito, do próprio corpo. Porque é o emblema. Ali acham reunido todos os princípios materiais que pode representar o corpo, o espírito. Portanto, o corpo nosso é a cepa. Aqui é a cepa, aqui, ó. Está aqui, ó. O espírito é o líquor, ó, aqui, ó. Nesse bago de uva aqui, tem o quê? Na uva não. Tem o quê? Não escuto bem. Escuto mal. Alguém quer dar... O que tem aqui dentro da uva? Tem o suco. O líquor dela. Pois é isso aqui. Está dentro da uva. É a coisa mais pura que a uva produz é o seu suco. É o suco de uva que a mamãe fazia, Wilson. Não é esse que a gente compra nessas caixinhas, não, que diz que é suco da minha mãe. Minha mãe comprava uva, cozinhava em casa, num panelão ali, tá? Amassava aquilo primeiro e saía um suco lindo. Eu não tinha nenhum conservante, nenhum acidulante, nenhum estabilizante, não tinha nenhuma química. Esse que é o suco da mamãe aqui, ó. A alma, que é a relação do espírito com a cepa, que é o corpo, é o espírito ligado à matéria, que é o bago. Isso aqui é a alma, é o bago. Então foi essa a concepção. Cada fruto de um cacho de uva. Portanto, a gente chega aqui à figuração que ele quis dizer. Aqui está a cepa, que é o corpo. Aqui dentro do bago, que é a alma, que está ligada ao corpo, está a parte mais
quintessenciada, mais pura, que é o líquor e é o espírito. Então, ele diz, o homem quintessencia, quer dizer, purifica o espírito pelo trabalho. E tudo sabes que o trabalho do corpo, que com o trabalho do corpo, o homem adquire conhecimento. Nós vamos ter que, eu acho que é por aí, né? Cada hora. Eu tenho uma passagem do Rabindranath Tagore, que foi o prêmio Nobel, que é um dos nossos amigos espirituais, que nós admiramos, prêmio Nobel de 1907, ou 13, 7, de literatura, que ele tem uma passagem, um poemeto que diz o seguinte, é sobre o monge. Ele fala assim para o monge: você pensa que encontrará teu Deus nesse templo fechado, de portas escuras, aonde não entra luz? Em que você coloca flores e acende incensos? Não. O teu Deus, sai que você vai encontrar o teu Deus no homem que está lavrando o solo árido, sob o calor causticante do sol de verão, com as roupas poeirentas e suadas. Você vai encontrar esse Deus no homem que quebra as pedras e faz as calçadas, o calceteiro. Vai, sai desse templo fechado e trabalha como lavrador ou trabalha como calceteiro. Não importa que as tuas roupas agora fiquem cheias de pó ou rotas e sujas e que você sue. Não importa. O importa que através desse trabalho, aí sim que você encontrará Deus. Então, Tagore, ele mostra que o encontro com Deus não é um ritual de um templo, não é um culto de um templo, é ação no mundo nossa para produzirmos o bem. Que o Espiritismo adotou isso sob a máxima: fora da caridade não há salvação. E aquele que não trabalha, seja que trabalho for, que o Espiritismo define o trabalho como qualquer atividade útil, é uma pergunta que Allan Kardec faz na lei do trabalho: o que é o trabalho? E o Espírito responde, Jorge, qualquer atividade útil. O gari tem uma tremenda atividade útil, tão útil para Deus como o sujeito que é um empresário e está gerando lá pagamentos altíssimos para os seus funcionários, gerando emprego. Toda atividade útil é um trabalho. Se o sujeito não pode trabalhar com as mãos, ele trabalha com a mente. Se ele está imobilizado no leito, ele pode trabalhar com a prece, com a oração, com sentimentos de radiação pelo próximo, de purificação. Qualquer atividade útil. E atividade útil começa com o pensamento, com o sentimento em benefício de alguém e se exterioriza de uma forma mais ostensiva pelas ações da mão e do fazer. Então, é isso que os espíritos querem mostrar, que esse líquor ficará cada vez mais puro pelo trabalho, porque o trabalho é o que o homem adquire pelo conhecimento. Enfim, na semana que vem nós entraremos nos outros aspectos, porque o tempo também é precioso e tem gente que tem que esperar ônibus aí e nós não queremos atrasar essas pessoas. O que eu quis passar para você, Paulão, hoje, para você, Rosiane,
é que as coisas não são como se você que está rindo aí. Qual o seu nome que eu esqueci? Rei. Então, o que eu esqueci, o que eu queria dizer, Rei, para você, que não adianta ficar fugindo da verdade. Não adianta criar coisas fora da doutrina. Não adianta ficar com essas fantasias. As coisas são muito bem reguladas, as coisas são muito bem feitas. Deus é o grande fazedor e Ele, através da sua sabedoria, Ele legisla toda a sua criação e cria as suas leis de uma forma imutável. E toda ela um dia será investigada e depois explicada pela ciência. Não adianta criar coisas que não existem fora da doutrina. São coisas que as pessoas fazem, atribuindo a Kardec, atribuindo a um espírito mentor, atribuindo a um médium, atribuindo a um de psicofonia. Isso tudo funciona, mas funciona em termos. Mas o que funciona mesmo é essa lógica e essa beleza racional que o Espiritismo nos traz, que nos faz poderosos e confiantes em Deus e que nos dá uma leitura maravilhosa daquilo que Jesus ensinou. Quando vocês tiverem isso muito bem estruturado intelectualmente, vocês passarão para a prática, mas não uma prática baseada sem conhecimentos, uma prática às vezes inconsequente. Vocês usarão isso com uma força mental que vocês têm e confiarão na justiça divina, porque ela regula tudo. Ela cria e regula. Ela é esse elemento inteligente universal. E ela é o fluido cósmico universal que cria a matéria. Ela cria a matéria, regula a matéria e dá uma evolução à matéria. Então, nada é perdido. Então, vocês terão uma fé consolidada. Então, eu queria passar para vocês, finalmente, como eu faço todo dia, que eu queria que vocês adotassem isso. Todo dia de manhã, antes de sair de casa, eu sento lá no sofá da sala, com gente, sem gente, desligo o telefone celular, não atendo nada e procuro ter meu coração muito puro, porque a forma da prece chegar a Deus é de uma pessoa que é pura. Pessoa que, para ser pura, não pode ter ressentimento, não pode ter mágoa, tem que perdoar, mesmo que tenha sido objetivamente prejudicada e cheias de razões para se sentir prejudicada, não importa. Para Deus, essas leis dos prejuízos que fazem a nós têm que ser superadas pelo perdão. Nós temos que ser puros, perdoarmos, sermos indulgentes, sermos benevolentes, sermos caridosos, sermos pacientes, sermos mansos, sermos pessoas misericordiosas, sejam pessoas piedosas. Temos, enfim, um sentimento de amor por Deus e pelo próximo, porque o próximo é a criação de Deus. Quando nós entramos nessa faixa de pureza espiritual, como diz Jesus, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, a nossa visão de Deus não é uma visão física, é uma sintonização de sentimentos. Aí, a partir desse estado psicológico, espiritual, nós então fazemos a nossa prece e pedimos orientação, esclarecimento, defesa contra o mal, proteção dos anjos de guarda. Aí nós nos enchemos de uma força e de uma confiança, como o Popeye, que abre aquela lata e tira o espinafre, come aquela espinafre e vira um touro. Nós tomamos um elixir de autoconfiança e de segurança, mas numa fé em Deus, porque tudo é centrado em Deus. Então, é isso que o Espiritismo está propondo. Nada de superstição, crendices, milagres sobrenaturais, fenômenos, essas coisas todas que não são parte do Espiritismo. Podem ser parte de alguma doutrina,
de algum conceito, de algum grupo de ideias, mas não foram criados pelos espíritos superiores, e sim pelo próprio homem. Então vamos aqui a nossa Ave Maria. Senhor Jesus, rogamos pelos nossos alunos para cada dia que eles tenham a cada dia mais força, mais autoconfiança, mais determinação, mais firmeza, mais segurança, que eles superem as suas imperfeições de acordo com os vossos ensinamentos evangélicos. Rogamos pelos nossos alunos para que eles tenham no dia a dia da vida um caminho mais direcionado, com objetivos específicos e uma tenacidade de força de vontade para alcançá-los. Porque tudo isso depende da fé que o aluno dedica a vós. Dedica em vós como a sabedoria, como legislador, como criador, como gestor e como aquele que tem sob a sua sabedoria, que nada mais é que um ato de amor, a gestão de toda a criação, de todo o universo e dos seus bilhões e bilhões de mundos criados. Quando nossos alunos tiverem essa força de amar a vós, confiando em vós como um filho confia no seu pai e na sua mãe, então eles respirarão um outro clima de firmeza e de autoconfiança na sua própria vida. E é isso que eu peço, que seja a grande revelação, que aqui se dará a revelação espírita. Senhor, peço por todos esses irmãos aqui em sofrimento, em angústia, em desesperança, aonde estiverem, que sejam atendidos. Pedimos por esses irmãos que desencarnaram, que no mundo espiritual agora sejam assistidos pelos espíritos socorristas, os médicos, e gradualmente esclarecidos sobre a sua nova forma de vida, que agora penetram nesse novo mundo. E assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, elevamos o pensamento na prece que nos deixaste, a única prece, a única que tu nos deixaste. As outras todas não são criação vossas, são do homem, mas entre o homem e vós nós ficaremos eternamente convosco. Vamos essa prece com muita firmeza, vibrando em cada frase que Jesus pronunciou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrado a nossa aula no dia 4 de junho do ano 2012. Graças a Deus. E pedimos aqui para que o irmão Wilson dê uma chegadinha
porque ele tem um recado para vocês. Como vocês sabem,